Estamos aqui com o Sr. Manuel do Rosário, um homem que está muito ligado à história e quer que fale um pouco sobre o desaparecimento dos frades. Esta história tem muita coisa que não foi bem conhecida. É uma história que tem vários pontos submersos que nunca foram sabidos na grande maioria do país. Aquilo que eu vou contar, que foi meu pai que me passou isso já há muitos anos, foi que tinha sido contado por um professor da Criação Velha que esteve na Marinha em Lisboa, na tropa, e então foi lá que soube essa história que lhe foi contada. Os frades estavam espalhados por todo o país. Havia uma porção enorme de gente, aquela no Faial, no Pico, na São Miguel, em Lisboa, em Coimbra. E esses homens fizeram muitas obras, eram uma classe de gente um bocadinho adiantados, enfim, mais adiantados que o povo. E aconteceu o seguinte... E viviam de quê? Hã? Como é que eles viviam de quê? Quem é que os sustentava? Bom, aquilo era os frades, aquilo era uma empresa, que era uma companhia que era composta para aquela gente. Eles tinham lá os seus meios de vida através dessa religião, dessa coisa. Não há aí um reino de Deus, aí tem sócios que pagam tanto, que fazem um programa que já estão inquietos todos para largar o lume a ele. É uma espécie daqui. E então foi assim. Para começar, esses frades estavam distribuídos pelo país todo, faziam parte do clero, que se chama clero, esse clero dessa altura. Eles tinham coisas boas, mas também tinham algumas que não prestavam, é como tudo na vida, não é tudo bom. E o Marquês de Pombal estava de primeiro-ministro do Dom José. E era um homem muito esperto, foi dos primeiros ministros mais espertos que passou pelo país. E então acontece que ele tinha uma irmã muito perfeita, aí cerca dos 19, 20 anos, que um dia desapareceu sem deixar rastro. Eles eram naturais ali de uma freguesia fora de Lisboa, chamada Pombal, por isso que ele tem o nome Marquês de Pombal. Ele chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo. E então, essa rapariga de uma zona muito perfeita, desapareceu sem deixar rastro. E eu fiquei muito suspeito ter sido raptada por essa companhia dos frades. Mas passou-se alguns anos e não houve forma de poder confirmar bem isso. E há uma história passada aqui no Faial, que é que acabou por dar a origem da limpeza que eles levaram em 24 horas, que não se consegue perceber como é que ele conseguiu fazer isso. Não havia comunicações, não havia rádio, não havia telefones. Em que ano? Nem havia os telemóveis. Em que ano? Isto deu-se no ano 1759, se não me engano, porque isto foi após o terremoto. O terremoto de Lisboa deu-se em 1755 e ele fez uma planta da cidade de novo, vê lá a capacidade que ele tinha. Aquela cidade foi toda reconstruída de novo, com o grande terremoto, que pôs aquilo tudo em ruínas. Foi tudo orientado por ele. Portanto, essa expulsão dos frades deu-se em 1759. Por esta razão, a origem que deu a esta limpeza foi assim. Ali no Faial havia um subterrâneo na cidade, que era deles. Eles tinham um subterrâneo por baixo, não tinham a casa demorada tal e qual com todos os hotéis que necessário. Não sei lá bem porquê. Mas eles tinham também um subterrâneo no Morro de Castelo Branco. Tinham também lá uma cave, com todas as coisas. Um morro esse que tinha uma janelinha voltada para o mar, aquilo é a rocha escarpada, cortada. E então havia um barco que vinha aqui 3 em 3 meses do continente trazer mercadorias, e um desses marinheiros desse barco namorou uma rapariga em Castelo Branco. E namorou-a e depois pediu-a e ela estava ali em casa do pai, e um belo dia à tarde essa rapariga perfeita,
desapareceu. Desapareceu, os pais pensaram que tinha lá mais de 2 ou 3 filhos, andaram à procura dela, julgaram que ela podia ter ido à costa ou às Lapas ou coisa e ter caído no mar, mas andaram à procura e não houve forma de descobri-la. Bem, passou-se ali um dia, passou-se 2, passou-se 15 dias, a família vestiu-se de preto e imaginaram que ela tivesse morrido, mas o corpo nunca tinha sido encontrado. Daí a algum tempo chegou o barco, que era costume vir cá, e o noivo dela veio cá acima à casa dos pais para vir fazer uma visita a ela, como era costume. O barco estava ali uns dias a descarregar e chegou lá, estava a família de preto, e eu fiquei um bocado estranho aquilo, e eles disseram, ela desapareceu. Não há rumo dela, não se sabe nada do que é que se passa, já passou 15 dias. Olha, o rapaz ficou muito desgostado com aquilo. Foi para trás para o navio e contou isso lá aos seus colegas e eu imediato e coisas, ficou tudo um bocado assim a estranhar aqui. Passou-se uma temporada e o barco vem de novo outra vez para o Faial, ainda não tinha doca na altura. Mas passa ali perto do Morro de Castelo Branco para vir cá para a Bahia. E o que é que viram? Um pano branco a assinarem numa janelinha lá do morro para o mar, uma coisa. E aquilo, como tinham visto aquela história, que não sabiam nada sobre o fim dela, o barco encostou-se mais para dentro e arranhou um escalere. Arranhou um escalere, ora, aquele morro tem lhe é cortado alto, que tem mais de 10 metros desde da beira d'água onde tinha essa janelinha. Então é ela que estava lá. Ela que estava lá e o escalera veio para dentro e ela arrastou a barra de ferro cá para o pé da janela e foi amarrando lençóis e cobertores e colchas, foi amarrando, amarrou a barra e veio para veio abaixo, para dentro do escalera. E daí foi para o navio. E depois eles vieram cá acima à casa da família, porque eram satisfeitos, ela está viva ainda e essa coisa toda. E tinha sido então os frades que a tinham caçado e a tinham tirado os juízes. Ela estava fechada nas portas que de dia andavam fora. E ela estava fechada lá, para o mar não saía, porque o rio era muito fundo, muito alto, e pela porta de fora não estava a sair. Bom. E o noivo disse à família, olha, agora já que isto se passou assim, ela vai mais eu até Lisboa e isto vai à presença do primeiro-ministro. E assim foi. Foi à presença do primeiro-ministro, ela teve contando tudo dizer que tinha sido raptado e essa coisa toda. E ele disse, eles sempre vão levar uma arrumação, também minha irmã desapareceu e não pôr o rastro dela. Mas eu vou preparar isso para eles, isso vai acabar. E então preparou uma coisa de tal forma que nos Açores, né, que tinha várias ilhas, tinha no Pico, tinha no Faial, no Pico tinha mais era nas Lajes. Mas até que fizeram aquele convento de São Francisco, tem o convento e a Câmara hoje das Lajes, aquilo é obras que eles aqui foi. De forma que aquilo foi talhado de uma maneira que não é fácil perceber como é que se conseguia fazer, porque aquilo tinha que ser muito rápido para eles não se despassarem. E foram botados todos no mar. Escapou poucos. Alguns mudaram de farpela e enfiaram-se para longe, no meio do povo, para ficarem dispersados, para não serem presos, e assim. Esta história é muito pouco conhecida. Eu já tentei, procurei saber tudo quanto pude sobre a história e a vida do Marquês de Pombal e do Dom José e dessa coisa toda, e não encontrei nada que tivesse qualquer rumo nem como é que isto se passou, porque isso deve ter sido feito livros sobre isso, só que devem ter sido queimados. Nem a Torre do Tombo, que tem a maior coleção dos livros de Portugal, tem qualquer coisa sobre aludindo esta história.
Segue-se que aqui no Pico há umas pessoas ali na Criação Velha, ainda descendentes de umas pessoas que têm apelido de frades. Certamente então, pelo que diziam, foi um desses frades das Lares, despassarou-se, conseguiu escapulir, ter-se formado, teve dias sem aparecer e veio ter aqui à Criação Velha. Tinha pouca gente aqui embaixo. Tinha umas casas, mas não tinha ainda. Não sei se já tinha a igreja, talvez não tivesse. Ou talvez já tinha, mas tinha pouca gente, ainda estava. E então, esse caso ficou caldeado ali com o povo dali e tudo, e depois veio essas pessoas, acabaram de saber que eram dos líderes frades, e fechou uma descendência de um desses frades que veio das Lares para aqui. Depois, a filha do Dom José, que criou a coroa, que nem não sabia nada desta história que estou aqui a dizer, tomou uma aversão ao Marquês por causa dele ter expulso os frades. E o que é que fez? Mandou para a freguesia do Pombal e isolou lá. Ele morou lá, estava com uma prisão preventiva, estava como, ou para outra prisão domiciliária, quer dizer, no Marveiro Lisboa, ficou lá e lá morou na zona do Pombal. Ela não teve capacidade de ver isso bem visto e descobrir tudo o que é que se tinha passado. Ele fez aquilo, mas foi por algum motivo, quer dizer, aquilo não foi só assim pegar nele por fora, houve razões para isso. De maneira que esta história é muito pouco sabida. O Marquês de Pombal, nessa altura, era o quê em Portugal? Era primeiro-ministro, era primeiro-ministro de José. Vê lá, ela que orientou aquela cidade toda nova, foi feita toda nova, a cidade de Lisboa, do Modo, fez aquele parque Eduardo VII, ele é que o talhou, agora já o alargaram, mas aquilo era um jardim, uma classe, não tem muito lugar na Europa, uma coisa parecida com aquilo. Mas o povo ficou sempre com um certo respeito pelo Marquês de Pombal, que, salvo erro, em 1936 foi construída uma estátua encimada de um pedestal que tem mais de 20 metros de altura, com um leão ao pé de si, o Marquês de Pombal, que é a maior estátua, quer dizer, humana, uma pessoa, de Portugal. É o Marquês de Pombal que está lá na Avenida da Liberdade. Eles, para fazer aquilo, é porque era uma pessoa de importância. Para a Dona Maria I, foi uma pessoa real que foi expulsar os jesuítas, seja quem for, quem fizer maldades, tem que ser. Os frades eram os jesuítas? Sim, praticamente era da zona. Mas o frade não dizia missa? Bem vezes. O frade não dizia missa? Não, eles tinham as suas orações, as suas coisas. Aquela igreja, aquele convento de São Francisco, deve ter visto a missa lá, com certeza. Não foi feito só para... E era rezada por eles? Sim, eles é que oravam nessas coisas. E esses conventos eram feitos, eles mandaram fazer, ou é que fizeram, ou o povo trabalhava para eles? O povo trabalhava lá, a Ilha foi pedra, vê lá, a maior casa conventual que foi feita nos Açores foi no Foial. É aquela casa onde tem a igreja da Matriz, aquilo foi feito com pedra boa, pedra cortada em pedreira. Vê lá, aqui tem cá hoje a Câmara, a Polícia e as Finanças e a Igreja, e isso tudo, aquilo é uma coisa enormíssima, que foi feita pelo tempo deles. Só que levaram uma limpeza que não era muito fácil fazer uma coisa daquela, mas foi feito. Eles é que fizeram aquele edifício? Foi, e fizeram ali no Quarto Pico também aquele convento também ali também da hora deles, mas não vou visto dizer assim, vocês aqui levaram uma volta
o frade levaram, quer dizer, aquilo escapou pouco. Escapou lá um ou outro, mas nos casos muito raros. E os frades, essa família aqui da Criação Velha, o frade era apelido ou estava no nome deles? Não, aquilo era apelido, aquilo era o nome que chamavam, não tinha, deve ter sido assim. O Dom José tinha confiança, tinha toda a confiança do seu primeiro-ministro, porque foi um homem que fez muita coisa. Por exemplo, aquela demarcação do vinho do Douro, no Porto, foi criada por ele. Aqui deu lá um vinho mais ou menos bom e depois aqui foi feita uma legislatura e uma coisa para produzir ali uns certos tipos de uva própria, em que depois veio futuramente a dar aquele vinho do Porto, está no Oceano de Mercado, é como hoje está ali demarcada a vinha da Criação Velha. Naquela zona está ali, só se pode usar ali, tem ali o património da Unesco, tem ali, o Verdelho já tem pouco, é só umas parreiras muito ralas, mas tem o Arinto, algum Tarrantês, lá a parreira cai lá a Verdelho, e só se pode usar aquilo, mais nenhuma. Porque, para fazer um vinho continuado daquele tipo de vinho que foi criado ali. Há já quase 400 anos que está feita ali aquela, que foi começada a cultivar ali aquela vinha. Porque a ermida da Senhora do Rosário, é contemporânea com aquela época, e foi feita nessa altura, foi feita foi mandada a fazer por um Frei Pedro Gigante, que era das Lajes, que há até um tipo de vinho ali na adega, que se chama Frei Gigante, é homenagem a essa pessoa que foi o iniciador da cultura da vinha no Egido. Aquela ermida tem a data por dentro da porta de 1650, portanto 1650 estamos em 24, está a apanhar 400 anos, foi feita na altura que meteram ali as primeiras cifras por experiência naquelas juntas das rochas, tinha ali algumas terras, alguma areia, alguma coisa, e aquilo dá um vinho licoroso que é aquilo que toda a gente conhece. E alguma coisa escrita, quando é que os frades apareceram? Quando é que os frades apareceram? Eu não sei muito bem, mas isso já tinha sido há uns anos para trás. Para poderem construir esses edifícios? Sim. Isso talvez nada menos de uns 100 anos para trás. Sabes, isto era assim. Em Portugal e nos outros países era uma coisa semelhante. O povo dividia-se em 3 classes, não era uma coisa esbatida como é hoje. Isto hoje o povo está todo. Há aí os que estão mais por cima, que são aqueles que estudam mais alguma coisa e que procuram roubar alguma coisa para si governando, que o povo viúdo não tem essa perspicácia. Mas isto está mais ou menos um povo, porque era o clero, a nobreza e o povo. O povo era aqueles que trabalhavam, mas nem se não sabiam escreverem. Eram quase como escravos. Está a perceber? E depois tinha a classe do clero, que é uma classe com um certo volume, e era a nobreza, que a nobreza praticamente é que mandava nos reis. Os reis mandavam, mas os reis saíam todos da nobreza. Está percebendo? Nunca ia um pobre assim, ou gente mais de coisa, para lá. Ele andava sempre tudo num curto-circuito. Vê lá, Portugal perdeu a sua independência a favor da Espanha, por causa da herança da coroa, quer dizer, a coroa passou de Portugal para o rei de Espanha, ficou Portugal e debaixo do domínio de Espanha 60 anos. Aquilo casavam um rei com a princesa da França, ou de Portugal, e estavam sempre na cúpula por cima. Hoje não, hoje às vezes há uma pessoa que é presidente da Câmara ou que é esta coisa, que é saído do povo. E mesmo há os reis da Inglaterra ou da Espanha que casaram com pessoas que não tinham nada a ver com... Sim, há uma história que é pouco sabida, é que Portugal também teve a Espanha. Foi pouco tempo. Houve aí uns azares, uns falecimentos, as coisas ali em pouco tempo, mas houve durante uns meses, está na história, a Espanha
foi governada por Portugal. Então, essa era governava Portugal e Espanha. Também gostou isso, só foi pouco tempo. Já li isso. Agora, Portugal teve 60 anos, muito tempo. Até que se eles tinham administrado Portugal devidamente, até talvez isso tivesse, a Península Ibérica tivesse só uma administração, só um rei. Mas eles esqueceram-se das promessas que fizeram e pegaram a desinteressar, até desinteressaram-se de Angola, que a Holanda pegou em Angola. As nossas possessões iam ficando todas na mão dos outros. Depois, mais tarde, o general Salvador Coia de Sá tornou a ir buscar, formou um exército, tornou a ir conquistar para trás Angola, aos holandeses. De forma que se eles tinham sido melhores administradores, Portugal hoje estava ligado à Espanha, estava-se nem nada. Porque a Espanha é vizinha de Portugal, só que o nível de vida da Espanha não tem nada a ver com Portugal. Portugal hoje não tem colónias, tem só os Açores e a Madeira. Mas o nível de vida de Portugal, mesmo embora esteja melhor devido às alterações administrativas disto que se foi passando através dos tempos, mas está longe de se comparar com a Espanha. Vê lá que vai uma parte da gente, mesmo que é mais perto da fronteira, vão lá comprar coisas e buscar gasolina e combustíveis à Espanha. E o nível de vida e o lado de mim da Espanha não tem nada a ver com o de Portugal. Está a ver? Ok, obrigado, Sr. Marano. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.